O sul do Vietnã é uma terra nutritiva, rica em fundos marinhos generosos e num rio fértil. É também uma terra de história que conseguiu manter as suas tradições, abrindo-se à globalização. A região não só pode preservar os modos de vida culturais, artísticos e religiosos, como também pode beneficiar das suas formidáveis riquezas naturais. Este é um destino delicioso na cruzada dos mundos. Ho Chi Minh, a antiga Saigon, cristaliza todos os paradoxos do Vietnã de hoje. Ela combina uma história milenar, um passado colonial, um regime comunista e um capitalismo econômico desenfreado, dos quais estes novos bairros são testemunhas. A população do país aproxima-se de 100 milhões de habitantes. A sua concentração é principalmente nas grandes aglomerações e inclui uma classe média abastada que tem meios de viver nos seus edifícios de estação. O centro da cidade abriga tanto torres ultramodernas como edifícios históricos, como a sede do Comitê Popular de Ho Chi Minh City. Recentemente renovado, foi classificado como um vestígio nacional pelo governo. A fachada monumental da ópera e a dos hotéis à volta são dos locais mais fotografados, tal como o edifício da Central de Correios. Vestígios de uma época passada, o local continua a oferecer serviços postais. A cidade está repleta de pagodes e templos. O pagode Ngo Quang é um dos mais renomados e coloridos. Também conhecido como Pagode do Imperador de Jade, foi construído no final do século XIX. É um alto lugar de oração para os habitantes. Os habitantes vêm desejar a paz, a prosperidade ou a chegada de um filho. A circulação caótica de Saigon é dominada principalmente pelas duas rodas. As motos e os ciclos chegam de todos os lados. Mas como todo mundo anda à mesma velocidade, tudo corre bem com uma fluidez surpreendente. Apesar do calor sufocante, as mulheres são muitas vezes cobertas da cabeça aos pés, só para se proteger do sol. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Porter Bonheur. A caligrafia é a arte de escrever palavras com caracteres latinos de forma estética. Os caracteres latinos são usados para expressar os sentimentos e as ideias do autor. Existem vários estilos, em que me refiro, escrevo com linhas redondas curvas e harmoniosas. Até há pouco tempo, usavam-se exclusivamente caracteres chineses, dos quais a maioria dos artistas se libertou, por um lado prático, mas também para afirmar bem a sua identidade vietnamita. A caligrafia tem de ser escrita em vietnamita, para que os vietnamitas possam compreender a arte da caligrafia na sua própria língua. Quando proponho obras de caligrafia em vietnamita, as pessoas apreciam porque estão escritas na sua língua materna. Este quadro expressa desejos de prosperidade e riqueza. Nas festas, esta caligrafia é muito importante para os vietnamitas. Ela é muito apreciada. %10 dos vietnamitas são católicos e a capital tem mais de 200 paróquias.
A Igreja do Sacré-Cœur de Tandine foi construída em 1870. Ela faz parte dos mais fotogênicos. Foi criada em 1928. O mercado de Binh Tai é o central do bairro chinês de Cholong. Encontramos todos os ingredientes que compõem a riqueza da cozinha chinesa e vietnamita. Uma miríade de raízes amargas e plantas aromáticas dão às ancas, sopas e ragoûts o seu sabor corset tão característico. As ruas pequenas adjacentes são de 4.000 pessoas, estes porteiros que vêm abastecer-se dos grossistas para entregar todas as necessidades. São os mais... As motos e scooters substituíram aos poucos os bolsos. No Vietnã, a cozinha de rua é uma instituição. Serve-se um pequeno almoço à base de sopas levantadas e o resto da jornada, as chopas, muitas vezes minúsculas, preparam pratos deliciosos. Os vietnamitas são grandes produtores e consumidores de café, de variedade robusta. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Construído no início do século XX num estilo influenciado pelos franceses e pelos chineses, várias gerações viveram neste lugar fora do tempo, a poucos metros apenas das grandes avenidas barulhentas. Quando o sol desaparece das fachadas, as choques de Ho Chi Minh se animam. É uma das refeições mais populares da cidade. As refeições propostas são mais ou menos sofisticadas. Cada um tem as suas especialidades. Os seus 3 amigos vêm de Hanoi. Foi o que nos fez envergonhar. Os frutos do mar dominam as propostas, mas o modo de preparação e as especiarias utilizadas diferem de restaurante para restaurante. A oferta pléthorica deixa os turistas chineses cautelosos. Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. Vim aqui porque há muita escolha e tudo está muito bom. É sábado, por isso tenho tempo livre para vir aqui. É muito bom. O mundo inteiro. É aqui que são fabricadas à mão estas peças únicas. O mais impressionante é o dedicado aos presentes de prestígio que exigem horas de trabalho minucioso. A empresa investiu em fornos de alta tecnologia que podem atingir temperaturas muito elevadas, a fim de obter um acabamento irrepreensíveis. Mas só o talento dos artistas faz a diferença. As obras reproduzem temas tradicionais com uma precisão incrível.
Algumas peças exigem várias semanas de trabalho. Esta vasca de jade é o objeto mais precioso decorado neste momento. Nos países ocidentais, usam-se copos para celebrar vitórias, enquanto no Vietnã, para ocasiões especiais, usam-se este tipo de grande vasco. Especialmente nos países ocidentais, usam-se copas para celebrar as vitórias, especialmente as de jade. Além dos símbolos tipicamente vietnamitas, encontramos 3 dragões desenhados aqui embaixo, que representam as 3 regiões do Vietnã: o sul, o norte e o centro. Estes desenhos contribuem para a harmonia do conjunto. A empresa lançou recentemente uma importante pesquisa histórica para documentar o trabalho realizado pela família desde os seus primeiros anos. Aqui, técnicas antigas são reutilizadas para aumentar a magnificação de superbes. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Descendente do Tibete, onde tem a sua fonte, o Mekong é o rio mais poderoso do Sudeste Asiático. Ele encontra o mar num delta rodeado de grandes terras agrícolas. A Bentrei, porta de entrada do delta, a paisagem alterna entre arroz e coqueiros. Esta região do Mekong é considerada o celeiro do arroz do país. A indústria fornece mais da metade da produção, sendo que a maior parte é exportada. No final de março, a colheita de nozes de coco está cheia. Estas 52,0 hectares de cocotiárias produzem cerca de 400 milhões de frutos por ano. Os grossistas irão distribuí-los entre diferentes ateliês, consoante o tipo de transformação desejado. A Toisson trabalha sobretudo a polpa de nozes para fazer confiseria. Tudo está usado, a água de coco servirá para outras preparações. É preciso fazer ferver a carne da noz, depois pressioná-la para extrair o suco. Depois, misture com açúcar e passe para a embalagem. Aqui estamos a preparar confitura de nozes de coco caseira. E aqui está o produto final. As confiserias são completadas com frutas secas e vendem-se muito bem. Um pouco à distância do rio em Mito, o templo Khmer Vintrang lembra que esta parte do país fazia parte do Camboja até ao século XVIII. As confiserias são completadas com frutas secas e vendem-se muito bem. Durante a Segunda Guerra do Ópio, por volta de 1860, o templo foi muito danificado. Restaurado pouco a pouco por artesãos vindos da antiga capital imperial de Hue, foi capaz de recuperar uma atividade plena em 1933. Num edifício adjacente ao templo, freiras estão a rezar. A vida do Delta mudou consideravelmente com a construção de pontes importantes. Eles tornaram a circulação e, portanto, o comércio mais rápido pela estrada do que pelo rio. No entanto, mais a oeste, os habitantes de Vinlong ainda usam muito o rio.
A partir do amanhecer, os ferris asseguram o transporte de uma margem à outra. Vinlong é uma das principais carreiras do rio. A cidade estendeu-se ao redor do porto e dos seus canais. Um pouco longe da agitação do centro da cidade, o templo Lap Tam Mieo é o que os vietnamitas chamam de Templo da Literatura. Foi construído no século XIX para promover o ensino de Confúcio. A pensão do filósofo chinês influenciou profundamente a cultura vietnamita. Ela defende a moralidade, os deveres familiares e o sentido do dever. O Vinh Tai, que é conhecido pelos seus tradicionais quartos, de onde surgem os tijolos em terracota que durante muito tempo contribuíram para a fama da cidade. Dos 3.500 que estavam ativos nos anos 80, 400 no máximo continuam ativos hoje. Distingue-se pela ausência de vegetação no seu topo, a temperatura sendo tal que nada pode resistir. Estamos em casa de Uin Tandat, o diretor de uma empresa familiar que se transmite desde várias gerações. Aqui, continuamos a utilizar a palha de arroz como combustível para assegurar cozinhas lentas e tradicionais. Mas a qualidade tem as suas limitações. O empregado alimenta-se continuamente, dia e noite. A cozinha é longa e melhor do que as novas que saem do produto num dia. É frágil de facto. Há uma etapa de 5-6 dias de cessação. 5-6 dias de cozinha. E em tantos dias, há tanto tempo que há uma queda para que nós sorteamos o produto. A terra chega diretamente por barco. Ela trabalha rapidamente para conservar a sua elasticidade. O trabalho atual é muito difícil. É um ofício que os jovens hoje, muito raramente os jovens que vão tomar o ofício para trabalhar na terra. Vamos ver uma casa que foi totalmente construída em terra em 2018. É uma casa tradicional da época de famílias ricas como a Hoida. E agora estamos a criar este ambiente de fabricação que é muito bom. Se virem no teto, todos, quase 80% feitos em terracota aqui. A partir da Polônia, de Etienne de Etienne. E a partir da Polônia, de Etienne de Etienne. Os porcos são tradicionais de madeira. Mais ao norte, no rio Sadek, um imenso mercado de flores ao longo dos canais. Uma parte da produção alimenta os países europeus amantes de flores exóticas. Encontramos, nomeadamente, uma grande quantidade de orquídeas, destinadas à exportação. Sem esquecer os bougainvilliers, que são cada vez mais apreciados. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Renovada em 1770 por um rico comerciante e depois renovada num estilo colonial francês, a Casa Bintoui expõe objetos raros e preciosos que atravessaram o tempo. De peça em peça, toda uma época ressurgida, delicada e refinada.
Esta grande casa burguesa também prestava seu decorado suntuoso em algumas cenas da adaptação do romance de Marguerite Duras, L'Amante, dirigido por Jean-Jacques Anno em 1991. Foi o primeiro filme ocidental a ser rodado no Vietnã desde a reunificação do país em 1975. O mosteiro Truc Long Phong Nam Zen é um dos maiores edifícios budistas do sul do Vietnã. De construção recente, desempenha um papel importante de agrupamento para a comunidade budista na região. A representação do Buda em Shakyamuni foi feita em bronze e pesa 3,5 toneladas. É um verdadeiro campus que reúne tanto os fiéis para a oração como para o estudo dos textos sagrados. A 6 km de canto em Kai Hang, acontece todas as manhãs o maior mercado flutuante do Delta. Trata-se de um mercado grossista, onde os revendedores se abastecem essencialmente de frutas e legumes. Devido à melhoria da rede rodoviária, o número de vendedores diminui ano após ano. Mas ainda há um mercado ativo e prático, sobretudo porque o Delta continua a ser um pulmão agrícola importante do país. O mercado de retalho está em pleno funcionamento desde as 5h da manhã. É costume vir fazer as suas refeições muito cedo para poder cozinhar antes que as temperaturas sejam muito altas. A abrigo do sol, peixes e crustáceos partilham a estrela. Provém tanto do rio como do mar, situado a uma boa meia hora de barco. A grande maioria dos vendedores prefere os alimentos ainda vivos, prova incontestável da sua frescura. Algumas capturas, geralmente as mais pequenas, servem apenas para fazer pasta de peixe ou molho. A distância de canto entre canais e rios escondem-se por vezes tesouros. Perto dos tesouros há os tesouros do mar. Quando as arrozarias se erguem, a pagode Khmer Phuli. Construída em 1672, sua arquitetura é marcada por influências indianas, tailandesas e cambodianas. Na língua Khmer, disse Khmer, que designa um grupo étnico entre os 54 que existem no Vietnã, dos quais fazemos parte. No entanto, todos os Khmers praticam o budismo. O delta do Mekong fazia parte do reino Khmer. No seu apogeu no século XII, compreendia quase toda a Indochina. O templo é regularmente mantido e renovado graças à generosidade da diáspora Khmer que vive no exterior. Este pagode não é apenas um lugar de oração. É também um lugar de paz, um lugar onde se conservam as relíquias dos Khmers mortos. Onde as crianças podem aprender a língua Khmer e Vietnã.
Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. Canto é a última grande cidade antes de se juntar ao Mar da China Meridional. Depois de passar pelos bairros da metrópole, o rio se amplia e as habitações diminuem. Entre as ilhas do sul do país, o arquipélago de Candao, situado a 80 km da foz do Mekong, é sem dúvida o mais singular. Com um relevo muito marcado, Candao era especialmente reputado por ser um bairro muito severo, gerido sucessivamente pelos franceses e pelos americanos. A ilha principal, ainda desconhecida, goza de uma tranquilidade rara. Mas ela continua a desdobrar-se. Começa a atrair visitantes, atraídos pelas suas praias e pela sua natureza. No centro da pequena cidade de Candao, o antigo palácio do governador permite imaginar o estilo de vida da época, colonial e insular, longe do tumulto de Saigon. Os jardins, ainda bem entretidos, são um lugar de passeio procurado. À margem do centro, encontra-se a entrada de um lugar de memória sinistra, o bairro de Poulotte Condor. Usado originalmente pelas Vietas para banir os opositores, os franceses tomaram o relevo em 1862, com a chegada dos primeiros forçados. A taxa de mortalidade era muito elevada. Em 1940, o centro foi ampliado com a aparição de celas chamadas gaiolas de tigre, onde alguns detentos eram mantidos permanentemente por ferro. Ao dessus de La Petite Ville, o templo Vannes-la-Ville. Vannes-la-Ville é um imponente mosteiro budista. Foi construído em 1964 para os oficiais que trabalhavam na prisão e para os oficiais do governo que estavam em posição na ilha. Os locais tornaram-se depois um memorial para todos os vietnamitas desaparecidos durante os diferentes conflitos. O aspecto selvagem do local não deixa indiferentes os amantes de descobertas ensolaradas. Mas o conjunto do arquipélago conta com poucos hotéis e a maior parte das costas ainda estão preservadas. À entrada de uma aldeia, um andaime chama a atenção. Trata-se de um tronco de árvore imenso que foi trabalhado por um artista. Ao aproximar-se, é possível distinguir pequenos budas esculpidos no mesmo tronco em diferentes atitudes. A obra é particularmente surpreendente. Tudo foi cortado de uma peça no tronco de uma almíscar, uma árvore tropical. Trinh de Vanetaille encontrou o seu lugar no tronco de uma árvore tropical. Ela pegou nesta árvore e confiou a um artista o cuidado de trabalhá-la. Condal significa os muitos filhos, o que também significa a prosperidade. Este badamier está morto, mas usei o tronco dele para criar esta escultura, dando-lhe assim uma nova vida. Os visitantes vêm tirar-lhe uma foto e vão parar à frente da minha loja. É uma ordem muito exigente. É preciso manter-se muito concentrado, esculpido numa única peça, exigir precisão e não ter direito a erro. A escultura deve ser transferida para o seu fundamento definitivo antes de poder fazer orgulho de toda a ilha. A proximidade à praia mais conhecida da ilha, Lovoi, confirma que Condal possui numerosos atributos que deverão ser bem protegidos. Partimos agora para o armazém de Lovoi. Partimos para norte, para o que chamam de Planaltos.
Vamos primeiro parar em Dalat, uma cidade que evoca a Europa há muitos anos. Os franceses estabeleceram-se em Dalat em 1912 para fugir do calor de Saigon e aproveitar um clima muito agradável. É verdade que a 1.500 metros de altitude, o ar é mais puro e as noites mais frescas. Os planaltos do Landong, que rodeiam a cidade, são uma terra de café. Pierre Moreri é a quarta geração instalada aqui. Bem antes dos primeiros colonos, o avô dele já era cultivador na região. Pierre especializou-se no café de degustação, um produto excepcional para o qual é necessário respeitar certas regras, como a qualidade e a temperatura da água e, sobretudo, a sua origem, o café Bourbon Reunião. O Vietnã é um grande consumidor de café. Os negócios acontecem no café a uma grande loja de café. E os vietnamitas gostam de beber café. Um café com leite ou um café robusta, muito denso e muito robusto. Pierre nasceu em Saigon e regressou ao Vietnã em 2007 para retomar todo o trabalho empreendido por seu pai nos Planaltos, a 1 hora de carro de Dalat. Fotos e acessórios da época decoraram a revista. Nós estamos em Dazar, no que aqui chamamos de floresta, a mais de 1.500 metros de altitude. O avô dele tinha compreendido que o solo tinha todas as qualidades para criar gado e café. Pierre vem saudar o presidente da Câmara que trabalhou com a família, o SR, A2. Tio E. A2. Trabalho com os meus avós. Há quase 70 anos, então 80 anos. E então, foi com eles que aprendi o café, ao mesmo tempo que com Bang e Kamang. Aqui estamos em Dazar, portanto a 20 quilômetros de Dalat. E a família chegou à Indochina, sim, primeiro por Hue, a cidade de Hue. O avô Auguste Faro era jardineiro de um porto de Hue. E por isso apaixonado por apicultura, ele subiu depois a Dalat para se instalar. Adoi mostra orgulhosamente o seu filho no muro de fotos e de recompensas. Alguns metros mais abaixo da aldeia, Pierre se rendeu à casa de Keimang Etchapang. O casal trabalhou durante muito tempo na plantação ao lado do pai de Pierre. Esqueceram-se do francês. Sim, minha senhora. Sim, Faro, quantos anos tinhas? Que idade? Eu sou. Já não me lembro de quantos anos tinha na altura. Trabalhava como ajudante doméstica na cozinha, na limpeza, mas não saía. Quando Pierre decidiu voltar para o Vietnã, esta família acolheu-o durante 10 anos para o ajudar a relançar a plantação. Hoje eles compram sempre o café recolhido na floresta. A 15 minutos da aldeia, a plantação de café Bourbon de Pierre estende-se por vários hectares. Depois de mais de 17 anos passados aqui, eles ainda não se consideram bilíngues. É uma língua que é Kwandmemes, que é, no entanto, muito musical e sobre o qual eu, que não é fácil de entender, aprendi no âmbito do meu ofício. E é o mesmo hoje com os montanhistas que, na época, frequentavam os franceses. A troca é a vez em vietnamita, a vez em não-tio, então em coro e em francês. A variedade é reduzida em bourbons vermelhos, amarelos, laranjas ou rosas. Mas é a variedade de Bourbon Pontu que é a mais procurada. É um período que é bastante curto a nível da floração. Durou 15 dias, 3 semanas. E como uma abelha, voa até 3 quilômetros. Lá estamos no meio da época de floração, por isso vão concentrar-se nas flores de café que se assemelham e cheiram a jasmim. Pierre também produz um mel muito procurado. A cidade de Dalat.
Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Ele também está neste conceito modernista. As antigas locomotivas dele fazem os visitantes felizes. O hotel de luxo da Lat Palace está em frente ao palácio e à estação. Foi construído em 1922. Nos bairros da Dalat são as plantações de robusta que dominam a paisagem. A aldeia de Tanung é essencialmente habitada pela minoria Keu, que se encontra nas planícies de Londang. Eles têm a sua própria língua e trabalham principalmente no café. Os Keu são também artesãos. Eles trabalham com bambu e folhas de pandanus com certa eficácia. Os pratos que estas mulheres fazem são comumente utilizados para classificar o café, o chá ou o arroz. Os Keus são também formas de chá. Na aldeia há um lugar muito surpreendente criado pelo artista Hoki Chien. Ele imaginou aqui um lugar onde pudesse partilhar e divulgar o modo de vida dos Keu de onde ele veio. Hoki Chien mobilizou toda a sua comunidade para recuperar ferramentas e utensílios. Também valorizava os talentos de escultor dos outros. Um trabalho de titã e de arranjo que lhe levou vários anos. Os Keu foram os primeiros habitantes dos Planaltos antes dos franceses chegarem para descobrir a região. É muito importante hoje em dia porque todos trabalham no café, mas à noite vêm partilhar toda a música e tradições com os espectadores. Conseguir construir uma rocha tão alta com uma cascata é um trabalho de imaginação. Lá em cima há uma coleção de ovos. Ele reuniu muitos utensílios de cozinha e objetos do cotidiano. À entrada do restaurante, o totem do Keu recebe os visitantes. Em algumas noites, o Hoki propõe um espetáculo de jantar que integra canções e danças tradicionais tocadas por amadores. Observei que a população aqui conhecia cada vez menos as nossas tradições. Além disso, as pessoas preferem algo mais moderno. Foi por isso que construí tudo isto para tentar preservar a cultura e partilhar com toda a população do Vietnã. Enquanto se servem pratos tradicionais, o espetáculo torna-se interativo. Os espectadores são convidados a participar nas danças e a provar a bebida. Crocan, um vinho de arroz fermentado acompanhado de ervas silvestres, que é aspirado com a ajuda de palhas gigantes. O espetáculo teve certo sucesso, sobretudo desde que o rock introduziu músicas mais ritmadas e mais atuais que os simples gongs. Ele conhece as coreografias de cor. Os convivos, encantados pela experiência, convidam-no muitas vezes a beber um copo com eles. Não, é Uma estátua de 70 metros de altura representa um Bodhisattva, um sábio que passou todos os graus de perfeição, exceto o último, pelo qual se tornaria Buda. Em frente, o curso do rio Cam Ly faz uma impressionante queda de 30 metros antes de retomar sua rota tranquilamente. A costa do Mar da China Meridional é famosa por ser uma das mais belas do Sudeste Asiático. Perto da Baía de Vangia, perto do mar, os agricultores estão a recolher arroz. Esta deve ser efetuada antes dos fortes calorosos de abril e do caloroso de verão, e a chegada da monção. Com a China e a Índia, o país é um dos maiores exportadores de arroz do mundo. Imensos campos de flores de lótus estão cultivados em frente.
Esta planta aquática banha-se num sol muito úmido. Os botões abrem-se sobretudo de manhã, mas se fecham mais tarde para se proteger do calor. Muito utilizada como oferta, a flor de lótus é também amplamente consumida na cozinha cotidiana. O coração da flor, que ainda não se abriu, está repleto de sementes, muito apreciadas nas saladas. Os vietnamitas têm uma relação complicada com o sol, especialmente as mulheres, que desejam ter a pele mais clara possível. É por isso que cada vez que saem, se cobrem literalmente da cabeça aos pés. Uma precaução que se encontra até ao pôr do sol, quando as pessoas começam a tomar banho, mas mantendo-se vestidas modestamente. O porto de pesca de Vangia anima-se quando ainda está noite. Independentemente do tamanho, os barcos chegam para entregar a carga ao amanhecer. Não. Não. As negociações podem tornar-se muito barulhentas. As belas peças são destinadas às cozinhas dos restaurantes ou de certos particulares. As capturas mais pequenas serão negociadas por panier inteiro e servirão para a confecção de pastas picadas ou de molho. A Baía de Vangia estende-se por uma praia selvagem de relevo surpreendente. A região é constituída por uma importante concentração de bacias de criação de camarão. O mais impressionante está situado no extremo da pequena península, com as fazendas de langostas que ocupam toda a paisagem. Um pouco mais ao sul, em Vinh Luong, o porto de pesca também está muito ativo. Ele recebe unidades de maior porte. Esta manhã, os pequenos caranguejos e os crustáceos são os protagonistas. Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. O balé das chegadas e do desembarque está perfeitamente orquestrado. Os peixes chegam já selecionados por caixas e cobertos de gelo. Tudo tem de estar pronto antes das 7 da manhã. Com seus 6 quilômetros de praia de areia branca, Nha Trang é a grande cidade balnear do país. Ela atrai cada vez mais gente. Com a chave uma expansão imobiliária vertiginosa. A Catedral de Cristo Rei ocupa um lugar importante no centro da cidade. Foi construída pelos franceses por volta de 1930 num estilo neogótico. Embora construído a partir de blocos simples de cimento, o edifício desdobra, apesar de tudo, uma certa elegância.
O Reino da Câmara é um dos maiores reinos da Câmara da Câmara. Na foz do rio Cai encontra-se um dos templos mais antigos do sul do Vietnã, Ponagar. Foi construído no século VIII pelo povo Chão. Este local de culto hindu era dedicado à deusa Yamponagar, lendária fundadora do reino de Champa. 4 visitas se prepararam ainda no local. Surpreendentemente bem preservados, o segredo de fabricação deles permanece em parte um enigma para os pesquisadores. Ponagar permanece um local de culto ativo para o Chão, uma minoria que hoje vive principalmente no Camboja. A maioria das lojas que estão nas grandes avenidas acumulam à vez uma frente comercial e na parte de trás, ou mesmo acima, uma habitação privada. Nguyen Tituyen é uma couturiere, especializada nos aosai, estes longos vestidos tradicionais que são feitos à medida. O ateliê está na entrada e a cozinha no fundo da sala. Os clientes se seguem de forma informal, não têm um minuto de descanso. Hoje em dia, o aosai é usado em muitas ocasiões. Sejam empregados para o trabalho, ou para viagens, ou para tirar fotos. Mas as mulheres usam o aosai, sobretudo em grandes festas. Tuyen trabalha sem patrão porque conhece todos os seus modelos de cor. Ela só precisa de tomar as medidas em conta. Ela precisa da medida dos seus clientes. O aosai modernizou-se e existem vários tipos. Antes, as mangas eram costumadas e o pescoço montado alto. Hoje em dia, o colo é muitas vezes redondo. Mas o princípio básico de um vestido longo é sempre o mesmo. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Os seus filhos voltaram mais cedo da escola. Tuyen vai cozinhar o almoço. Ela prepara uma sopa de canchuac à base de peixe. É uma sopa ácida e doce. Vou fazer saltar as cebolas e o alho até que tenham um aroma agradável. Adicionamos o tomate e misturamos com o alho salgado. Um pouco de água assim. Já chega. Adicione o tamarindo à minha caçarola, que vai trazer um sabor doce e ácido. Também podemos adicionar outro tomate. As cebolas frescas serão adicionadas no final. A ver se a água se derrete antes de adicionar a espada. Vamos adicionar pimenta na caçarola. E um pouco de açúcar. Ela conserva apenas a polpa do tamarindo. E tira a pele dele. As plantas de soja, as flores de banana e algumas ervas finas completam a sopa. No final da cozinha, ela adiciona uns pedaços de peixe. Frio a última fatia de peixe. Sem esquecer o namoro, o molho de peixe. É indispensável para o gosto.
O arroz foi cozido separadamente. A família pode agora tratar de si. Ao passear por Nha Trang, estende-se pequenas baías com águas turquesas e areia fina. Um litoral de toda a beleza que é urgente proteger. Estes contrastes permanentes entre grandes cidades em plena expansão e uma natureza esplêndida são sem dúvida o espírito do Vietnã atual. Às vezes misteriosas, impossíveis de ser compreendidas, sem esquecer de que nos seduzem.